Fala aí, testando, 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 testando. Um, dois, testando. Dois, testando. Fala aí, nono ano. Tranquilo, beleza? Tranquilo, né? Bom, hoje estou com um microfone novo, vocês estão enxergando aí agora neste momento, tá? Não sei como está minha voz, é a primeira vez. Então, se tiver bom, beleza, ótimo. Se tiver ruim, ótimo também, porque eu não vou deixar de usar só porque está ruim agora que eu sou um professor youtuber, tá? Estou me sentindo um professor youtuber, acredito que eu posso, tenho beleza suficiente para isso, não é novidade para ninguém, e agora eu tenho esse microfone, então agora eu posso ser youtuber. Brincadeira, brincadeira. Ah, qualquer coisa que estiver ruim, fala. Não vamos levar a sério, tá? Não leve a sério. Fala aí que aí eu mudo, beleza? Foi difícil configurar, espero que esteja bom. No mais, Varguinhas, parte 2. Módulo 10, estado novo. Então, vamos lá, gente. Peguei aqui a imagem aqui, um meme, né? Não vamos levar os memes a sério, beleza? Plano Cohen, Vargas doidão fazendo um plano Cohen, digitando loucamente. Sabemos que foi um plano falso. É um plano falso de que os comunistas estariam invadindo o governo brasileiro, invadindo a política brasileira, junto, né, socialistas, comunistas, um monte de istas, isso alarmando a população, fazendo com que ela fique com medo, abra mão da democracia e Vargas vai dar um golpe nele mesmo, no que ele estava no governo, acaba a democracia, inicia a ditadura do Estado Novo. Então é a nossa primeira ditadura do século XX, correto? Pode ser, forcei agora um pouco, porque você encontra. Sim, século XX sim, porque nós tivemos um golpe que Floriano Peixoto vai fazer, a gente visualizou lá no início do ano, mas aí não pega o século XX, né? É mais ainda no XIX. Mas tudo bem, né? Vamos deixar para lá, vamos falar de Getúlio Vargas. Repara que a era Vargas que ele coloca é de 30 a 45, mas vamos falar agora especialmente, foi no primeiro vídeo, de 30 até 37, né? Agora de 37 até 1945. Então vou começar falando um pouco dessa ponte, né? Vargas vai lá, lança o plano Cohen, fala dessa possível entrada dos comunistas, alarma a população, mas fala: ei, eu posso salvar vocês, sou eu, pô, sou Vargas, eu vou lá e dou meu jeito, mas não pode ter eleições em 38, então vamos rasgar a Constituição de 34 e fazer uma nova, e nesta nova é a ditadura que vai rolar solta, né? Mas não é tão ditadura não, ó, não é, mas na verdade a gente sabe que possui os mecanismos que empreendem uma ditadura que eu vou abrir falando sobre. Antes gostaria de mostrar para vocês Varguinhas lendo a Constituição de 37 e aqui um jornal, Folha da Manhã, datado de 11 de novembro de 37, promulgada ontem com H, né? Maneiríssimo, nova Constituição para o país, dissolvidas a Câmara, Senado, todas as assembleias estaduais e câmaras municipais. Que legal, né? Situação do Brasil, focalizada pelo presidente Getúlio Vargas. Bom, é aquilo, né? Ditadura, vamos lá. Ela pode ser uma ditadura de esquerda, de direita, de vários meandros políticos possíveis, mas existe algo que não tem como ser diferente em relação a uma ditadura. Né? Então, muito simples, muito direto, muito objetivo. Nós temos três poderes: né? Legislativo, executivo e judiciário. São três poderes dentro de um regime democrático, de Estado de Direito democrático, que precisam atuar de maneira independente, porém harmônicas. Lógico, um poder respeitando o outro, os limites do outro, e dentro desse respeito, né, por ser harmônico, ocorre o Estado democrático de direito. Quando ocorre de um desses três poderes acabar fazendo uma supressão dos outros dois, está muito acima dos outros dois ao ponto de interferir, ao ponto de mandar fechar, mandar fazer, refazer,
temos uma ditadura. Geralmente é o executivo, onde você tem a figura de um presidente e o executivo fica super forte, fica grandão. O executivo fica grandão e acaba mandando no setor, no poder judiciário e também no legislativo. Está vendo aqui, ó. Né? Você está vendo aqui, ó. Tá? Folha da Manhã, Câmara dissolvida, Senado, etc. E uma das características que eu posso colocar como a principal característica da Constituição nova, que é de 37, é justamente a hipertrofia do poder executivo. É o poder executivo grandão, né? Muito forte e submetendo as suas vontades por todo o país, inclusive aos outros poderes. Beleza? Então, quando você... os interesses do executivo estão submetidos, né, dentro desse poder. O apartidarismo é colocado, aquela ideia muito fascista, é uma constituição muito baseada no momento fascista, a gente não pode esquecer o contexto do momento. 37, né, já ocorreu a entrada do nazismo na Alemanha, foi 32, a Itália já está careca de ser fascista, né, desde a década de 20. Então você tem aquela ideia da ideologia de uma massa muito forte, mas com um apego na burguesia. Correto? A burguesia é muito importante, essa burguesia nacional que Vargas vai trazendo para o poder junto a ele desde 30. Correto? Então, indicação de interventores estaduais. Novamente, ele chega em 30 fazendo essa intervenção, porque foi um golpe ou revolução, a gente discutiu sobre. Rasgou a Constituição, entrou em 30, através de via antidemocrática, e agora, mais uma vez, acabou, não teve voto, ele vai escolher os interventores. Porém, ao mesmo tempo, você encontra, sobre a égide aí desse Estado novo, um Estado do trabalhador, o trabalhismo barra populismo muito utilizado. Então, leis trabalhistas a todo instante, fazendo um apoio dessas massas. Vargas sabe e que necessita desse apoio, uma vez que ele não tem uma base partidária grande, ele precisa de ter apoiadores, e logicamente esse apoio vem das massas, vem do trabalhador, através da criação da CLT, através da criação de leis trabalhistas. Né? Olha o exemplo que eu falei do, entre aspas, fascismo muito grande, que é o chamado corporativismo. Sindicatos atrelados ao Estado, o Estado sendo uma ponte dos interesses do trabalhador e para os interesses de uma burguesia empregadora, né, dos patrões. Beleza? Mussolini fazendo de uma maneira gigantesca na Itália, né, e Vargas vem a copiar esse modelo dessa tentativa do Estado, né, de centralizar ainda mais essa questão do poder no Brasil dentro da sua figura, dentro do Estado, da parte política. Nacionalização das riquezas minerais e do subsolo. Então Vargas inaugura um processo que nós chamamos de desenvolvimentismo nacional, vai ser muito mais conhecido depois com o JK, mas inicia com Vargas nesse sentido desse nacionalismo econômico, mas com certas características que a gente precisa pontuar ao longo aí da vida de Vargas, nos nossos módulos, até que ele venha a falecer com suicídio. Né? Censura e propaganda. Bom, censura e propaganda, base da... Aliás, censura é muito mais base dentro de um governo ditatorial, e a propaganda que era a palavra-chave do início desse século XX. Né? Agora sim, de fato, utilizando fotografias, utilizando o próprio discurso, o culto ao líder colocado dentro desse regime, bem mais característico ao fascismo na Europa, mas muito colocado no Brasil nesse momento. Então ele vai criar a DIP, que vai ser conhecida como Departamento de Imprensa e Propaganda. Importantíssimo isso aqui, até para uma futura avaliação que a gente vai fazer. Aqui alguém tirou a foto do cara que tira a foto, que é o cara da DIP. Então esse cara acompanhava o Vargas por todo canto. E a DIP ela tinha duas funções básicas. Primeira função, pegar o presidente, pegar tudo de bom do governo e enaltecer. Beleza? Propagar. Propaganda de tudo que for bom. Vargas vai inaugurar uma indústria. Vai lá o cara tirar foto, vai botar no jornal. Vamos controlar a questão das músicas. Músicas para o presidente, músicas nacionalistas. Toda essa propaganda para enaltecer o governo. E a segunda característica da DIP, a segunda função dela era censurar
tudo que fosse negativo do governo. Beleza? Aí vem o caráter da ditadura. O cara não consegue ter acesso às informações como um todo e acha que aquele governo é só positivo, uma vez que ele não recebeu nenhum tipo de informação negativa. É lógico que existiam as partes negativas, como qualquer governo. Porém, por ser uma ditadura, era bloqueada. Então você encontra vários artistas que sofreram repressão, perseguição. Você encontra políticos opositores ao regime varguista daquele momento também sofrendo com prisões, e aí você tem aquela ideia muito franca, muito batendo de uma forma muito direta com a questão do socialismo barra comunismo. Você tinha um cara chamado Luiz Carlos Prestes, aí já entra a nossa historinha aqui, ó, que ele era esposo da Olga Benário, talvez você já tenha ouvido falar, tem um filme conhecido hoje em dia, a Olga Benário, junto com Luiz Carlos Prestes, que era um comunista conhecido na época, opositor de Getúlio Vargas, e Vargas, né, sabendo que a Olga, com origem alemã judia, expulsa ela do país e manda para a Alemanha, uma Alemanha nazista, recebendo judeu. Você já sabe o que vai acontecer, tem a câmara de gás, tu conta pela internet. Geralmente quando tu pesquisa Olga Benário aparece a foto da câmara de gás, na qual ela foi executada. Bom, só para você ter uma noção. Então a gente já abriu um conceito geral. Todas as ditaduras, todas, não interessa o momento, o espaço, o tempo, não interessa. Todas elas fazem uso de prisões, tortura, assassinatos. E aí a gente faz destaque para o DOPS, beleza? Para esse departamento político-social, né, de opressão ali político-social, muito utilizado para fazer essas pesquisas, para tentar entender, identificar possíveis opositores e fazer a perseguição. Então você já entendeu como foi o processo dessa DIP, como ocorria esse controle. Eu selecionei aqui algumas imagens para a gente poder falar. Então essa extensa propaganda, né, utilizada pelo governo, se você for depois da quarentena, a gente poderia tentar visitar o Palácio do Catete, a antiga moradia dos presidentes quando o Rio de Janeiro foi a capital. E lá você encontra uma sala, 2 ou 3 salas só de Getúlio Vargas, com muitos itens, com muita propaganda. Tem lá o áudio de um discurso do Vargas. É interessante pesquisar e estudar essa parte da história do Brasil. A gente tem esses recursos de mídia, nos aproxima mais dessa história. Tem o revólver, tem a cama, tem o pijama que ele estava utilizando no momento do suicídio. Então é interessante observar bem pertinho da gente, mas só depois da quarentena. Então aqui Vargas você encontra cartazes como um todo. Ó, de 30 a 40 é tipo como se fosse um cartaz comemorativo desse decênio do governo Vargas, 10 anos de governo. Tá? Aqui ó, você está vendo. Cada um de nós tem a consciência de ter crescido mais como povo, cidadão, como brasileiro. E do lado uma cartilha. Então, dentro desses governos ditatoriais, você encontrava muito isso no nazismo, um cuidado que o governo tinha de tentar interferir no processo da educação. A educação sempre é controlada de perto e ocorrendo muitas interferências na educação nos governos ditatoriais. Então você tem as cartilhas da época mostrando Getúlio Vargas como um cara sensacional. Né? Você poderia muito bem substituir aqui nas imagens que nós já vimos, tirar a cabeça de Getúlio e botar de Hitler, tirar a bandeira do Brasil e colocar a suástica, ficaria como sendo uma possível propaganda nazista, porque é muito parecida, é uma cópia de fato. Né? Então aqui, ó, cartilha para a juventude, Vargas sendo enaltecido. 1º de maio, dia do trabalhador, se todo o discurso de Vargas se pautava no trabalhismo, então o dia do trabalhador é muito importante. Então, concentração trabalhista na esplanada do Castelo, em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Repara na imagem, você tem trabalhadores, indústria, tá? Sempre associado. Aqui você tem uma reunião da DIP, ocorrendo uma reunião da DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse aqui é o diretor da DIP. E eu peguei essa imagem para a gente poder ver a parte de trás, né? Os cartazes. Ó, ama a tua pátria, aprenda a defendê-la. Né? Toda essa ideia voltada para a arma, toda essa ideia totalitarista, vamos colocar dessa forma, barra ditatorial, e voltado para uma extrema propaganda tentando positivar um governo no qual é antidemocrático. Tá?
mais imagens. As leis sociais que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Repara, tem indústria, mas tem café. Getúlio Vargas, um amigo das crianças. Gosto dessa imagem porque vem aqui, ó, DIP. Olha lá, DIP dando selo, né, dizendo pode, não pode. E vem a frase do Vargas aqui, meu Deus do céu, muito difícil de criar um entendimento. É preciso plasmar nascer a virgem, que é a alma da criança, a alma da própria pátria. Então Getúlio aqui rindo, a criancinha aqui de boquinha aberta, ah, legal, pai das criancinhas, pai dos pobres, criando toda aquela imagem em torno de Getúlio. Ó, Getulinho aqui, ó, no desenhozinho com a menininha, o menino atrás com a bandeira do Brasil, reforçando essa questão do patriotismo. Essa imagem aqui também de uma cartilha estudantil. Outdoor, essa aqui é uma parte de um livro. Tá? Getúlio Vargas, no único estádio construído até então, que era Getúlio Vargas. O estádio Getúlio Vargas. O São Januário, né? Eu sei que aqui já é 41, tá? O Pacaembu, já tinha, ele fala aqui, né? Foi construído um ano antes, mas o estádio aqui do Vasco, Vascão da Gama, era o único construído nessa primeira parte do governo Vargas. E ele utilizava bastante o estádio de São Januário para poder fazer os discursos nos dias cívicos, aparecer. Então o dia do trabalho geralmente ele era muito utilizado. Aqui também na foto à esquerda, uma foto de São Januário. Tá? Respeita o Vascão aí, tá? Respeita. Obrigado. Segundo, outro slide. Agora aqui você tem novamente no governo Vargas desfiles dentro do São Januário. E eu trouxe para atentar a questão da Companhia Siderúrgica Nacional. Ó. Aqui uma faixa da CSN que foi a barganha que Vargas já estava querendo fazer essa construção dessa indústria de base lá em Volta Redonda, e a barganha principal para angariar a capital dos Estados Unidos, né, fazendo um acordo da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então aqui ganha a fotinho de Vargas e essa parte aqui da Companhia Siderúrgica Nacional. Vou falar um pouquinho aqui agora, olha só. Auge do trabalhismo, destaque da CLT, da consolidação das leis trabalhistas. Então pegar várias dessas leis e consolidá-las de fato, implementando novas, mas também reforçando as que já existiam. Então eles tentavam sempre associar Estado Novo com o trabalho. A imagem do Estado Novo é a imagem do trabalhador, correto? Nacionalismo econômico, como eu falei um pouco esse termo antes, intervenção estatal muito forte, com projetos de industrialização para a base, que seria a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia do Vale do Rio Doce. Hoje é só a Vale, né? O nome é só Vale, ela foi privatizada na década de 90 e ficou agora conhecida, bem conhecida, com as barragens que cederam lá em Mariana, por exemplo, e acabaram trazendo aí eventos problemáticos na parte aí ambiental. Bom, e a CSN é o maior complexo da América Latina de aço, né, para fazer aço na América Latina. Sabe que a CSN, como eu comentei, foi boa parte desse capital para a CSN veio a partir do momento do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aqui é um meme, tá? É um meme. Não vamos problematizar o meme, beleza? O interesse aqui é só essa parte final, onde a gente observa que realmente é uma coisa estranha demais observar que o lado no qual Vargas entra quando você observa o Estado Novo. Mas Vargas não pode ser somente definido a partir do momento da experiência do Estado Novo. Né? Você vai ver que depois, a partir da década de 50, ele vai ser eleito por vias democráticas. Aí sim, de fato, o segundo governo Vargas é democrático no sentido do voto, ele entra. Mas Vargas, acho que é um personagem muito mais complexo do que a gente poder só fazer a leitura desse personagem político através do Estado Novo da ditadura. Mas é lógico que o meme brinca, ele bota governo democrático, totalitário, e Vargas, governo totalitário, porém aliado às democracias e contra o totalitarismo. Então, a grosso modo, você poderia pensar, bom, se Vargas tem essas características fascistas, era meio que lógico e evidente que no momento da Segunda Guerra Mundial ele iria optar pelos países do eixo, que seria Alemanha, Itália e Japão, que eram países que tinham governos parecidíssimos com o do Vargas.
Mas Vargas acaba se aliando aos Estados Unidos, que você tem a democracia sendo colocada, a aliança, né, os países da aliança são países democráticos. Se a gente for fazer essa dualidade da Segunda Guerra entre países democráticos versus os totalitaristas, né, se a gente força dessa forma. Então, Vargas de início fala, eu sou neutro, não vou entrar, e vai fazendo a política de substituição de importações, começa a tentar melhorar a parte industrial, o momento do mundo em guerra, né, estourou em 39, mas a partir do momento que os Estados Unidos adentram no conflito, né, são chamados para o conflito pelos japoneses, eles vão forçar, né, a partir de 42, os Estados Unidos forçam e falam, Vargas, o em cima do muro é inimigo. Os Estados Unidos não queriam se expor para mais um fronte de batalha, porque já precisava estar voltado para o Pacífico, com o Japão, e tentando retomar, a partir da Normandia, do Atlântico, retomar o continente europeu, para lidar com a Alemanha de fato, sem contar com a Itália no Mediterrâneo. Então o Brasil acaba entrando na guerra nesse sentido. Falava-se muito, Vargas falava, não vou entrar na guerra, sou neutro, não. Fazendo um doce, né, voltado ali para a questão econômica, consegue, né, com a assinatura do acordo, consegue então um capital gigantesco, e ele pega esse capital e coloca na Companhia Siderúrgica Nacional. Porém, Vargas fica entalado aqui para os norte-americanos. É um presidente que não está se curvando aos interesses norte-americanos, ele bateu de frente nesse sentido e, logicamente, isso vai gerar confusão mais lá para frente. O que é esta imagem? Uma cobra fumando. Então falava-se assim, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Falava-se. Então, quando o Brasil entrou, o que eles fizeram? Bordaram, né, tanto a FEB, né, a FAB e a FEB, Força Aérea Brasileira, Força Expedicionária Brasileira, tinha o Senta-Pua e tem aqui a cobra fumando, né? A cobra vai fumar. Então, se ela fumou, o Brasil entrou na guerra. Era mais ou menos uma forma de falar naquele momento. Tá? Então, ficou aqui bem esclarecido. Não vamos problematizar o meme, por favor. Para a gente buscar finalizar nossa aula, vem aqui a crise do Estado Novo. É lógico que a crise do Estado Novo precisa ser vista no âmbito do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os governos fascistas, né, totalitaristas, ditatoriais, vão perder a Segunda Guerra Mundial. Com uma observaçãozinha, né? Tem um ditatorial que ganha, que é a União Soviética, né, dentro daquele processo desde a Revolução Russa, tudo que a gente observou. Então você tem aqui essa contradição, ó, entre a política externa, que é uma política liberal, e a política interna, que é a ditatorial. Você tem essa contradição, porque quando acaba a guerra e você tem a derrota, né, então, desses totalitarismos, quando as pessoas olham para o governo Vargas, que é antidemocrático, se assemelha bastante. Né? Então esses governos ditatoriais estavam em baixa nesse momento, ainda mais quando tinha a entrada desse liberalismo, né, que eu estou falando da parte soviética, por favor. Então, deterioração do modelo varguista, caramba, quase não saiu. É culpa desse microfone, logicamente, que não saiu essa palavra. Tá? O modelo varguista totalitarista vai entrar em baixa e vai, logicamente, ocorrer uma redemocratização, mas com Vargas com um amplo interesse de ser o presidente ainda, tá, nesse processo de democratização. Porém, setores militares muito aliados aos interesses dos Estados Unidos, uma vez que o Brasil fez uma campanha muito interessante na Itália, conhecendo os aviadores da Força Aérea Brasileira foram para os Estados Unidos treinar antes, né, nos aviões para depois fazer um combate na Itália. Então você tem uma aproximação dos exércitos de uma maneira interessante que acabou sendo feita. E esse modelo varguista não estava mais sendo interessante aos Estados Unidos, aos olhares da política externa norte-americana para aquele momento. Então vai acontecer o processo de redemocratização. Convoca as eleições gerais, né, você tem anistia dos presos políticos, vai relaxando a ditadura, tá? Permissão para se criar partidos. Aí você tem a criação, por exemplo, você tem o PTB, PSD, como sendo partidos ligados à questão governamental, mais do presidente, a UDN sendo a oposição de fato, e vale lembrar a criação do Partido Comunista Brasileiro, né, voltando aí num ponto de destaque, e eu vou falar um pouco mais sobre ele quando a gente avançar no governo Dutra, né, um pouco mais para frente do Dutra, segundo o governo Vargas, até a chegada dos militares em 64. Né, tem muita coisa para acontecer.
Ocorre um problema político onde os militares vão falar: Vargas não pode ser o candidato. Você tem um processo chamado queremismo, que era queremos Getúlio, toda uma campanha política voltada: queremos Getúlio, o trabalhador ainda muito, muito ligado a essa questão do trabalhismo com Vargas, mas não ocorre. Vargas vai ser impedido, ocorre um golpe militar ali, temporário, que vai garantir que Vargas não vá participar dessa próxima eleição. Vargas então vai, utilizando essa máquina partidária e o poder que ele tinha em termos de carisma, ele vai colocar Dutra como sendo o candidato dele, que era o general Dutra, e o general Dutra vai ser o próximo presidente do Brasil, ali mais ou menos pegando 45 até 50. Mas você vai ver que, por mais que ele tenha sido um candidato do Vargas, você tem uma diferença muito grande de projeto econômico, de projeto político, de projeto de poder. Né? Isso vocês vão ver mais pra frente. Tá? Enfim, acho que já está de bom tamanho. O resto a gente visualiza no nosso encontro online. Tá? Vou fechar por aqui. Prática do aprendizado, habilidades, beleza? Tudo de bom. Beijo.